Quando quiseres, Ramon. Já todos conseguem ver o meu slide? Sim. Já conseguimos ver. Ok. Então, podes aí já iniciar a gravação. Podemos já iniciar a gravação e... Se que me disseres, Ruth, Sim, já Ok. iniciou, sim. Então, boa tarde a todos. Também bom dia ou boa noite a quem estiver a nos assistir no futuro. Né? Queremos que isso aqui vai ser gravado, vai ser passado pelas pessoas para a posteridade. Então, olá para você também. Bom, a gente está nesse webinar aqui e todo mundo veio para conhecer um pouco sobre Clojure, né? Que é uma linguagem funcional. O título foi Clojure, uma linguagem funcional baseada em Java. Apesar de que a gente depois vai ver que ela não é tão baseada em Java assim, mas a gente já chega lá. E antes de mais nada, eu quero me introduzir a vocês. Eu me chamo Ramon Rios. Pelo meu sotaque bem português, dá para perceber que eu sou um português lá do norte, né? Brincadeira. Eu sou brasileiro, sou do nordeste do Brasil, mais precisamente de Recife, Pernambuco. Vivo cá em Portugal ao mesmo tempo que faço parte da UB, ou seja, nós estamos aí indo para 2 anos, praticamente 2 anos. E desde que estive na UB, eu comecei a trabalhar com Clojure. Temos um cliente e esse cliente utiliza Clojure para suas plataformas, para seus clientes também. E sou casado, gosto de videogames, música, sou músico também. Também gosto de programar, né? É isso que eu faço na minha vida. Já estou influenciando minha esposa nas duas coisas, então ela já programa e já toca alguma coisa. E vamos assim dominando o mundo. Então, antes de a gente começar a falar de Clojure em si, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o paradigma que o Clojure opera. E é uma coisa bem que não é algo exclusivo do Clojure, mas é bem importante a gente perceber antes da gente começar a programar em Clojure, que é programação funcional. A programação funcional, ela é um paradigma. Vou ler aqui o que está no slide. Tem uma fonte. Então, se pudermos disponibilizar depois os slides para todos e todas, seria muito bom, porque aí você pode ler a fonte completa depois. Mas a programação funcional é um código escrito sobre um paradigma funcional. É composto de múltiplas funções que trabalham de forma unificada para a resolução de um problema. Então, quando a gente pensa em orientação a objetos, nós pensamos em classes, nós pensamos em abstrações de pessoas, de coisas como objetos, em que elas organizam tanto suas ações como o seu conteúdo, digamos assim, né? Então, se eu tenho um objeto tipo mesa, mesa é um pouco complicado, né? Se eu tenho um objeto tipo porta, a porta tem uma altura, tem uma largura, tem uma fechadura, né, que já por si já seria outro objeto, e tem as funções de abrir, fechar, trancar. Porém, a programação funcional, ela opera, como está dizendo aí, apenas e muito mais, a outras formas, muito com funções. A programação funcional, ela foi desenvolvida com base literalmente em funções matemáticas. Então, pessoas que quiseram resolver problemas matemáticos, pessoas que quiseram aplicar conceitos matemáticos, elas conseguiram aplicar isso com programação funcional, né? Então, no caso, uma função matemática chamando a outra, e assim vai para resolver um paradigma, para resolver um problema, né? A gente vai falar de alguns conceitos aqui, para que a gente possa entender também algumas coisas de Clojure e, obviamente, de programação funcional. Esses aqui são os principais. Há outros conceitos que existem, mas eu vou me ater somente a esses, que talvez sejam o que mais a gente utiliza no dia a dia utilizando uma linguagem funcional. Primeiro é a imutabilidade. Imutabilidade no caso, eu já tem uma coisa aqui errada, porque eu coloquei uma variável, já mostra que terá seu valor alterado, mas basicamente o que você criar não vai ser alterado. Então
qual é o sentido, né? Então, eu vou explicar depois isso, eu vou explicar depois de uma forma prática, mas exatamente é a imutabilidade. Imutabilidade significa que os valores não se alteram, não temos estado, né? Você cria um objeto e o objeto você pode guardar estados no objeto. A programação funcional não se preocupa com guardar estados de objeto, né? Um outro conceito de programação funcional são funções puras, pure functions. É uma função pura, já está escrito aí no slide, é uma função que, se ela recebe os mesmos parâmetros, ela sempre vai retornar os mesmos resultados. Uma função pura, ela sempre retorna algo. E essa função retornar algo, e sempre que você utilizar os mesmos parâmetros, ela sempre vai trazer os mesmos resultados. 2 mais 2 igual a 4. Sempre vai ser isso e nunca vai mudar, falando matematicamente. E não possui efeitos colaterais, né? E daí embaixo eu já explico o que é efeitos colaterais. São alterações externas ao escopo da função. Ou seja, uma função pura, ela não vai, por exemplo, escrever logs, ela não vai acessar algo do banco de dados, ela não vai modificar nada do que está fora do seu escopo, do que está escrito dentro da função. Então, quer dizer que o Clojure você não consegue acessar banco de dados, com a linguagem funcional você não consegue. Não, você consegue. Existem funções impuras, né, justamente para a gente fazer essas comunicações externas que são necessárias, mas elas tentam ser o mais isoladas possíveis, para que a gente tenha um máximo de pureza, podemos dizer assim. A gente também tem o compartilhamento de estado. Esse aí eu não sei explicar tão bem, mas é basicamente se eu possuo um valor, eu consigo acessar esse valor de dentro da minha função. Alguns valores não podem ser acessados fora, em algumas outras linguagens, mas programação funcional, você pode acessar o valor de uma variável, de um def, que eu vou mostrar depois o que é, você consegue acessar dentro de uma função. Também existe composição de função. Composição de função é basicamente eu criar uma função a partir de outras funções. Temos algumas coisas no Clojure que podem fazer isso, temos algumas cenas no Clojure. Se eu estiver falando rápido demais, por favor, me digam, tá? Nordestino fala muito rápido. Então, se eu estiver falando e vocês não estiverem a perceber, por favor, me digam. A composição de função, como eu já falei antes, são várias funções que se juntam para formar uma outra função. Bom, dito isso, vou deixar vocês aqui com um vídeo. Caso não ouçam o áudio, por favor, me digam para poder só recompartilhar a tela com compartilhamento de áudio. Do you use boring programming languages? Why does it have to be so enterprising? Are static types weighing you down? Do you use boring programming languages? Estão a ouvir? Só para saber? Sim, conseguimos ouvir. Ok, perfeito. Why does it have to be so enterprising? Are static types weighing you down? How am I going to get promoted if my code doesn't compile? Do people recognize the stickers on your laptop? I'm so mainstream. Boy, do we have the product for you. Introducing Clojure. Clojure is a list that runs on the JVM. Clojure. Immutable persistent data structures everywhere. There's also a transpiler from Clojure to JavaScript. Clojure script. First-class support for software transactional memory. Refs. Actually, nobody really uses refs. Atoms. It's easy. It's easy. No, I think you mean simple. Simple. Just listen to some of our satisfied customers. When I choose my coffee, I need to make sure there aren't that many other people drinking it. The Clojure fits my lifestyle perfectly. Hipster-driven development. With Clojure, I enjoy using Emacs. Emacs is now tolerable.
So it's critically important when you're building software to take into account not only the benefits, but also the trade-offs. And an important part of Clojure development is analyzing the problem and considering more than one choice. All benefit, no trade-off. Everything makes so much more sense when you realize it's just data. It's just data. It's not code, it's data. No code, only data. It's just data. It's better to have 100 functions operate on one data structure than have 10 functions operate on 10 data structures. So what are you waiting for? Become a Clojurian today. Some restrictions apply. See store for details. Side effects may include side effects. Tava no mundo aqui. Bom, com esse vídeo aí, para ter um pouco de piada, para quebrar o gelo, eu gostaria de introduzir a vocês ao Clojure. Vamos ler aqui rapidinho a descrição que está no slide. Clojure é uma linguagem de programação desenvolvida a partir de Lisp, por isso, baseado em Java, não seria a melhor descrição, mas a gente vai chegar lá, porque também pode ser. É uma família de linguagens criada por John McCarthy em 1958, por isso pode ser considerado um dialeto de Lisp, ou seja, existe uma linguagem chamada Lisp, e o Clojure é um dialeto dela. O Clojure é uma versão 2.0, é um neto do Lisp, por assim dizer. E vocês podem ver aqui da fonte, que é do blog do Nubank. Para quem é de cá de Portugal, talvez não conheça o Nubank, é um banco digital, acho que é um dos primeiros, ou o primeiro banco digital brasileiro, e que é formado no Brasil, e que utiliza o Clojure nos seus microserviços, inclusive utilizam o Clojure em base de dados, e eu vou explicar isso também um pouco mais na frente, brevemente. Mas, basicamente, o Clojure é essa linguagem de programação baseada em Lisp, e que ela foi feita agora por Rich Hicken, agora acho que em 2007, agora recentemente, né? Uma linguagem que tem pouco mais de 10 anos. E ela foi feita com tudo isso que foi dito no vídeo, mas a gente vai revisar um pouco aqui também, para ficar claro para todo mundo. A primeira coisa que eu queria dizer é que o Clojure, ele roda na JVM, ela é uma linguagem que utiliza a JVM como seu ambiente de execução. Então, você pode rodar o seu código Clojure dentro de uma JVM, que são ambientes Java, que são ambientes bem distribuídos, porque existem muitas aplicações Java, ela roda nisso, mas também o Clojure é uma linguagem que também possui transcompiladores, e o Clojure também consegue ser rodado em ambientes de .NET e JavaScript. Nunca utilizei o ambiente para .NET, mas já utilizei o ClojureScript, que é a versão, digamos assim, do Clojure, que roda JavaScript. Existem algumas bibliotecas e coisas do JavaScript nativo que rodam em ClojureScript, que eu vou mostrar daqui a pouco também. O Clojure, ele tem principalmente o ênfase em programação funcional, ou seja, tudo que a gente vai estar fazendo dentro do Clojure, o Clojure meio que te força a fazer programação funcional. Code as data. Se vocês repararem, quando a gente for ver aqui nos códigos de Clojure, ele utiliza a mesma sintaxe, digamos assim, das estruturas de dados. Então, o que você vai ver, na verdade, quando eu declaro uma função, eu estou criando uma lista, que o primeiro item da minha lista é a minha função, e o segundo item da minha lista são os parâmetros, e a outra parte da lista é a declaração da função em si. Então, você sempre vai ver que o Clojure, ele utiliza as próprias estruturas de dados para poder criar a sua sintaxe, por assim dizer. Ele até brinca, né? Diz que é fácil, mas não é fácil, é simples. Às vezes é um pouco difícil de entender a princípio, principalmente por mexermos com programação funcional. Saímos de um ambiente de orientação a objetos, irmos para um ambiente de programação funcional, então se torna um pouco difícil de compreender, e se torna um pouco difícil também de compreender com o tempo, ou a princípio, que o Clojure, ele utiliza as próprias estruturas de dados como a sua sintaxe. Sistema de macros integrado. O Clojure, ele te dá uma opção de criar macros. O que são macros? Macros são algumas funções que estendem a funcionalidade do compilador do Clojure.
Então, existem algumas macros que já são nativas, existem algumas macros que já vêm junto do pacote da linguagem em si, mas você também pode criar suas próprias macros, ou seja, você pode estender a linguagem para o seu próprio benefício. Eu nunca, assim, eu já usei brincando, mas eu não vou dar um exemplo disso porque eu também nunca usei direito. É uma macro, mas já fica o recado que você pode estender a linguagem para o seu uso. Thread safe, ou seja, como ela é uma linguagem que trabalha com programação funcional, logo trabalha com imutabilidade, ela é boa para trabalhar com concorrência, com múltiplas threads, porque você não vai ter problemas de concorrência devido a já serem imutáveis. Assim como Kotlin, né, que é outra linguagem que também é hospedada na JVM, você também tem o REPL, que é o Read, Evaluate, Print Loop, que é um ambiente de desenvolvimento do qual você pode ir testando e brincando com o Clojure, sem precisar abrir um projeto, só ir lá e fazer uma função e ter imediatamente o retorno disso. A gente tem uma coisa que se fala no ambiente do Clojure, que é o REPL Driven Development. Existe o Test Driven Development, então temos o REPL Driven Development, que é você desenvolver, né, às vezes você quer testar um código, você quer testar uma função isolada, uma parte de uma função, você consegue pegar isso e ir para o REPL e executar isso praticamente instantaneamente. Por último, mas não menos importante, a gente tem interoperabilidade com Java, com licença, e também não somente com Java, mas com JavaScript. O que é que isso significa? Significa que, assim também como Kotlin, eu posso usar classe Java de uma forma funcional, eu consigo utilizar classe Java dentro do meu código Clojure. Então, por exemplo, eu posso utilizar a biblioteca de Java para datas, né? Para lidar com datas. Tem gente até que recomenda isso, porque a própria biblioteca do Clojure para datas, ela não está tão atualizada assim, não está tão recente. Então, tem muita gente que prefere utilizar a biblioteca de tempo, né? de lidar com horários, com tempo do Java. E muitas outras coisas. Então, você consegue utilizar, por exemplo, eu já utilizei o SDK da Oracle Cloud. Eu pude utilizar o SDK, que é escrito em Java, pude utilizar dentro do Clojure. Você pode utilizar outras bibliotecas, outras coisas que não existem uma transcrição para Clojure ou que não foram adaptadas para o Clojure, você consegue utilizar dentro da própria plataforma. Alguma dúvida até agora? Dá para fazer o inverso? Já Clojure dentro do Java? Eu acredito que não. Eu nunca vi e nunca tentei, mas em teoria não é possível. Em teoria não. Quer dizer, não posso dizer que é impossível, mas eu nunca vi e nem nunca tentei. Show. Então vamos lá. Vou falar aqui rapidinho só de algumas bibliotecas. Essas primeiras bibliotecas são as bibliotecas nativas do Clojure. Então nós temos o Clojure.core, que contém 90% das funções que a gente vai utilizar, por assim dizer. É a principal biblioteca, né? A biblioteca padrão da linguagem. Temos aí Clojure.test, que é, no caso, a biblioteca de teste. Então, o Clojure já vem com a biblioteca de testes integrado. A gente não precisa ter um JUnit da vida ou coisa do tipo. Apesar de que existem outras bibliotecas de teste, que inclusive eu recomendo mais, que é, por exemplo, a MID, que é uma biblioteca que, se eu não me engano, foi criada até pelo pessoal do Nubank para poder estender o uso do Clojure.test. Tem, por exemplo, a biblioteca Clojure.string, que são apenas operações para lidar com string. Então, há inúmeras operações lá, que inclusive eu já vi amigos meus comentando que é até um pouco mais completo do que a API de strings do Java. Temos Clojure.spec, que é, por exemplo, uma forma que nós temos de criar validações. Então, se, por exemplo, como a gente não lida com objetos, a gente lida só com estruturas de dados, então imagine que você recebe uma estrutura de dado, um mapa, que deve receber uma estrutura de um cliente. Então, tem que ter um nome, tem que ter um NIF, tem que ter uma morada.
E aí você, com o Closure Spec, você consegue validar se aquela estrutura possui aquelas especificações. Se o cliente, o nome é um string, o NIF é um número e cenas do tipo. Há outras também, mas eu só me ative a essas porque acho que são as que eu mais usei. Na verdade, o Closure Spec não usei tanto, mas acho que são as mais importantes assim. Mas há outras que eu vou deixar links aqui no final da apresentação. Essas outras bibliotecas são bibliotecas que já são mais utilizadas, já são bibliotecas que foram criadas pela comunidade do Clojure, né? Então, por exemplo, temos aqui a Cheshire, não sei dizer, mas, por exemplo, ela é capaz, é uma biblioteca para transformar mapas em JSON e JSON em mapas, né? No caso, transformar JSON em estruturas de dados do Clojure e o inverso também. Existe uma biblioteca do Clojure que é Clojure.json, que faz isso também, mas essa é mais completa. Temos a ClanKey, que no caso é uma biblioteca para a gente lidar com interações de mensageria, com ActiveMQ, com RabbitMQ. Temos no caso são duas que eu coloquei em uma, que é a HoneySQL e a NextJDBC, que já são bibliotecas. A HoneySQL é para você utilizar as estruturas de dados do Clojure para formar queries, para formar SQL. Então, você monta tudo isso e ela no final te retorna SQL, te torna um string com SQL que você precisa. E a NextJDBC, meio que já dá para entender, que é uma biblioteca de conexão a bancos de dados. Existem também algumas bibliotecas que fazem conexão com o banco de dados NoSQL. Por exemplo, eu já utilizei uma biblioteca para MongoDB. Composure. O Composure é uma outra biblioteca para o routing. Então, se você está criando uma API, alguma coisa, e precisa utilizar roteamento para poder direcionar as requisições para algumas funções, Composure é o que você precisa. Existem outras também, mas acho que essa é a mais disseminada. Temos também o Reagent. O Reagent, no caso, é um wrap, digamos assim, do React Native para ClojureScript. Então, você é capaz de utilizar o React Native com ClojureScript em suas aplicações. São alguns exemplos de bibliotecas. Frameworks, já existem também alguns frameworks, eu diria que na casa de dezenas ou até mesmo uma centena de frameworks. Não vou ficar na casa das dezenas. Mas os principais que eu quero destacar é o Reframe. Não, isso já é. Reframe. O Reframe, ele é um framework para front-end, no caso para ClojureScript, que utiliza o Reagent. Então, é um framework para desenvolver front-end utilizando já React. Então, lá tem vários, é bem interessante, vale a pena vocês darem uma sacada depois na estrutura, como ele estrutura um código, etc. Mas aí você consegue fazer um front-end funcional. E o Pedestal. O Pedestal é um framework para serviços, né, para web services. Eu não lembro agora se tem frameworks para microserviços, etc. O Liningen, que eu vou falar aqui, o Liningen possui vários templates de vários frameworks. Isso são coisas que a gente consegue dar uma pesquisada e achar, mas tem muita coisa, tem muita biblioteca. Se eu fosse, daria apenas uma aula aqui, um webinar aqui só de bibliotecas do Clojure. E só mais duas coisinhas para a gente ir para uma demonstração, para a gente ir para um live code aqui. E eu queria até que a gente interagissse, que a gente brincasse junto. O Datomic e o Liningen. O Liningen eu já falei um pouco aqui antes. O Liningen, ele é um gerenciador de dependências do Clojure. Dizer que Clojure, praticamente dizer que Clojure e Liningen são coisas assim, interligadas, porque o Liningen, existem outros, como o Boot, ele e o Boot, mas o Liningen é o mais utilizado. E assim, eu comecei usando Clojure e utilizando o Liningen, então é meio que uma simbiose você utilizar Clojure e Liningen para poder criar seus projetos, para poder gerenciar suas dependências, para poder fazer build, para poder rodar os testes. É basicamente um Gradle, só que para Clojure. E o que talvez eu vou estar comentando aqui,
Porque pode ser até que seja uma ferramenta que seja a solução de um problema de alguém, ou seja, algo que vocês queiram utilizar no futuro para os seus clientes, que é o Datomic. Bom, eu falei antes que o Clojure utilizava, que o Nubank utilizava Clojure até na sua base de dados, e isso é Datomic. Datomic é um banco de dados que foi totalmente escrito em Clojure. Ele é um banco de dados, e é engraçado, né? Porque você pode dizer, ele é um banco de dados que utiliza o Clojure, que é uma linguagem imutável. É justamente por isso, ele é um banco em que ele não muda os seus registros, mas ele, na verdade, ele cria históricos dos seus registros. Então, por exemplo, se eu trabalho para uma seguradora e eu crio uma policy de seguro, então, normalmente, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma nova policy com mais ou menos coberturas, com mais ou menos vantagens, com mais coberturas, com menos coberturas. E então, com o Datomic, por exemplo, eu posso saber quais foram as coberturas que o cliente usou há 6 meses atrás. Porque ele consegue voltar no tempo e pegar aquele dado de 6 meses atrás. Então, ele não exclui o dado, ele não reescreve o dado, ele cria registros, ele cria uma linha do tempo, né? Vou dar um exemplo bem assim, como se fosse um Git, ele faz um Git dos dados, né? Ele consegue manter os registros. E não somente para o passado, mas também para o futuro. Então, se daqui a 1 ano a minha nova policy vai valer com mais ou menos coberturas, eu consigo ver o dado como vai estar daqui a 1 ano. Então, eu consigo meio que viajar no tempo com o Datomic. Alguma pergunta? Bom, creio que não. Vamos seguir. E a gente vai partir para uma demonstraçãozinha aqui. Bom, vou mudar aqui um pouco a tela. Antes de mais nada, eu mostrei o Lineagen para vocês, então a gente vai iniciar um novo projeto utilizando o Lineagen. Normalmente tem um comando, a gente usa line, new e o nome do nosso projeto. Ou então você pode colocar o nome de um template, por exemplo, new reframe. Ele baixou as dependências do template Lineagen. Vou vir aqui. Como vocês podem ver, eu já tenho aqui o meu projeto gerado. Mas a gente não vai lá agora, a gente não vai olhar agora para... A gente vai criar um projeto normal. Para a gente testar as coisas. Então, por exemplo, se eu quiser iniciar meu REPL, até mesmo fora de um projeto, posso vir aqui. REPL. E nós temos aqui um REPL dentro do projeto. Então, eu posso já vir aqui e fazer uma função. Vamos fazer aqui um Hello World. Temos aqui um Hello World Enclosure. Vou colocar aqui. Por exemplo, como vocês podem ver aqui no print lining, ele fez o print e me retornou nulo. Por quê? Porque uma função enclosure sempre vai te retornar alguma coisa. Mesmo que você não queira, ela acaba te retornando. Então, vamos ver, você no meio do seu desenvolvimento, você vai vendo a melhor maneira de você interagir, etc. Aqui, por exemplo, eu mudei a função range, né? Que você vai me trazer uma lista. Ele me retornou uma lista dos números de 1 até 10. No caso, ele foi até o 9. Mas vamos entrar no nosso projeto.
Gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode ir falando, tá? Senão eu vou só ir vindo aqui e jogando informação até... Pronto, quando eu criei aqui o meu projeto, já vem logo aqui com project.clj, que é o lugar onde nós adicionamos dependências, nós criamos perfis de build, de tudo, né? Por exemplo, aqui ele diz, olha, quando você for iniciar o REPL, inicia com esse namespace que a gente tem aqui, que foi gerado, Playground Core. Também temos gerado aqui uma classe teste. Se eu quiser, por exemplo, rodar os testes, eu posso vir aqui em Line Test. Ele vai rodar toda a suite de testes que eu tenho. Por exemplo, aqui tem um teste que está falhando, tem que ir lá consertar. E aqui, por que eu estou utilizando o VS Code? Muita gente gosta de utilizar o Emacs, mas eu gosto muito de uma extensão que tem no VS Code chamada Calva, que é uma extensão que é bem interativa com REPL, com Clojure, com tudo. Então, eu posso vir aqui no VS Code, dizer Start Project REPL and Connect, dar um check-in, line again. E a gente tá, enquanto isso, quero brincar com vocês aqui. Vamos voltar aqui, fazer aqui um desafio. Todo mundo acha que já fez esse código aqui na vida, né? De uma calculadora. Todo mundo reconhece e já reconhece que fez isso aí uma vez ou outra, né? Fez uma calculadora aqui uma vez ou outra. E a gente viu que esse código aqui, ele é feito aqui começando em 64, terminando em 77, então são 13 linhas de código. Eu queria perguntar para vocês com quantas linhas de código você acha que eu consigo fazer isso em Clojure? Alguém quer chutar? Alguém quer... Eu digo uma linha. Como? Uma. Uma ou duas, foi... Pronto. Também acho que uma linha, pois você recebe a operação, seria uma função como parâmetro, aí só chama ela. Uhum. Isso eu acho que depende. Eu poderia fazer em Java com uma linha também. Sim. Estou falando dessa forma aqui, porque o Java agora já evoluiu mais e aceita também funcional. Mas, por exemplo, mas você está correto, eu posso fazer essa calculadora com apenas uma linha. Eu posso vir aqui, vamos criar aqui, vou fazer primeiro com mais linhas. Então, vou criar aqui uma função, essa função vai se chamar calculadora, que ela vai receber, ela vai receber uma operação e vai receber um valor 1 e valor 2. E justamente como nosso amigo falou, eu posso vir aqui, usar a minha função, porque em Clojure, as funções são cidadãos de primeira classe. Ou então posso estar usando o termo errado. Mas, enfim, você pode passar uma função em Clojure. É muito semelhante com o JavaScript. Quem programa em JavaScript já tem uma familiaridade com funcional. Você pode passar uma função como parâmetro, você pode retornar uma função como um retorno de uma função também. Então, posso fazer aqui a operação valor 1, valor 2. Vou fazer aqui um download. Ele já reconheceu a nossa função aqui. Sempre, gente, até o pessoal sempre brinca, né? Sempre cheio de parênteses. Sempre tudo entre parênteses. Vou fazer uma multiplicação. Olha aí. Nós temos uma pequena calculadora com apenas uma linha de código. Porque você pode passar a sua própria operação, você pode passar a operação como uma função,
e também passar os valores em si. Mas vamos supor que eu quero passar mais de 2 valores. Como é que tu acha que eu posso fazer isso? Eu quero passar mais, eu não quero passar só o valor 1 e valor 2, eu quero passar 4, 5, quantos valores eu quiser. Alguém tem alguma ideia de como posso fazer? Talvez uma função. Isso. Vamos lá. Vamos brincar aqui mais um pouquinho. Eu vou passar aqui a minha operação e vou colocar aqui esse símbolo, que é um i. Porque o que quer dizer isso? Enclosure diz assim, olha, passou de esse i para frente você vai receber uma lista com alguma coisa. Você recebe uma lista com alguma coisa. É semelhante, acho que é aqueles 3 pontos do Java, né? Que você pode receber uma lista de um objeto específico. Mas aqui você pode receber você simplesmente passar uma lista do que você quiser. E, ao invés de chamar um valor 2 de operação, eu posso usar uma funçãozinha chamada reduce, que é uma função que recebe uma função como parâmetro também. Então, vou receber minha operação. E ela recebe uma lista. Então, aqui eu posso vir, passei a minha operação e os valores. O que é que o reduce faz? O reduce, ele pega uma lista e reduz ela em um elemento. Então, o que é que ela faz? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, vamos recarregar, Load Current Find Dependencies. Vamos chamar minha calculadora aqui. Fazer uma soma. 2 mais 2 mais 2 mais 4. 10. O que é que ele faz, o reduce? Ele vem aqui, pega esses 2 elementos, soma eles, vai somar, vai aplicar a função, vai pegar o resultado da soma, ou seja, 4, vai somar com mais 2, vai dar 6, vai pegar o 6, vai somar com 4, vai dar 10. Então, o reduce, ele pega os 2 primeiros valores, aplica a função, e ele pega o resultado da aplicação da função e aplica junto com o próximo valor. Entenderam? Tem uma outra opção também, que é o reduce KV, que no caso é para mapa. Eu coloco, por exemplo, eu posso vir e colocar posso criar uma função, eu também posso criar uma função anônima, se eu quiser. Então, por exemplo, já não vai servir para calculadora, mas eu posso criar uma função anônima. A gente pode ir perguntando, pode ir falando. Acho que é essa hora que a gente pode brincar aqui e mostrando para vocês. O meu objetivo aqui é fazer com que vocês saiam com uma chaminha no coração para Clojure. É só isso que eu quero. Então, eu posso também criar uma função anônima e na minha função anônima passar os meus parâmetros, tal, e colocando aqui. E ele vai pegar essa lista e vai aplicar e vai reduzindo ou vai adicionando em uma lista que eu vou colocar como posso colocar até um inicializador e ele vai me retornar isso. Não sei se foi claro, mas vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um def. Um def é o quê? É atribuir um nome a um valor. É como se fosse uma variável. Vamos colocar que eu estou atribuindo uma variável. Então, vou colocar aqui uma variável meu mapa. Vai ser um mapa. E vamos adicionar um elemento para esse mapa. Vamos dizer, meu mapa, faz um ASOC, passo o mapa, passo a chave do mapa, né? O mapa tem chave e valor. Então, eu vou querer fazer aqui uma keyword, é um dos tipos, né? Um dos tipos que eu coloquei. Eu não estou indo muito em tipo, né? String, inteiros, etc., porque eu acho que é uma coisa que é bem comum da linguagem e eu vou passar para vocês recursos para vocês irem mais profundo. Eu não achei que valeria tanto a gente passar tempo nesse tipo de conhecimento que às vezes é mais comum.
Vou colocar aqui chave e vou colocar como valor uma string Olá Mundo. Clica aqui. E ele me retornou isso, ele me retornou um mapa com a chave Olá Mundo. Então quer dizer que se eu chamar aqui meu mapa, vai aparecer, ele vai adicionar esse valor. Vamos ver? Não. Como assim? Lembre-se que todas as estruturas de dados do Clojure são imutáveis. Então, quando a gente faz um ASOC, no caso, quando a gente quer atualizar, quando a gente quer remover, quando a gente quer adicionar algo a uma estrutura de dados, seja ela uma lista, seja ela um vetor, seja ela um mapa, seja ela um set, que também suporta set, você não vai adicionar no mapa que você está passando. Você não vai adicionar algo na estrutura de dados que você está passando. Se eu vim aqui conge, que é o método para adicionar em lista, e vou adicionar aqui uma lista vazia. Quero 1, 2, 3, 4. Ele, na verdade, ele não está adicionando algo nesse vetor. Desculpa, nesse vetor. Ele está criando um vetor novo com os valores que eu atualizei. Para isso, isso é a imutabilidade. Isso é o que o Clojure chama de imutabilidade. Ele não muda valores que já foram estabelecidos, mas ele cria novos valores a partir daquele valor imutável. Estão entendendo? Tem alguma dúvida? Ok. Pronto. Perfeito. E nisso o Clojure tem muitas funcionalidades, né? Então, por exemplo, eu posso ter ifs, com toda a linguagem tem um if, tenho when, tenho case, tenho várias outras funções que as linguagens têm. Mas uma coisa que eu gosto muito são as macros. Já passei algumas para vocês, when, etc. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer mais para a gente se divertir. Alguma sugestão de alguma coisa que eu posso fazer aqui para a gente ver a linguagem em funcionamento? Uma pergunta. Pode falar. Quando você está trabalhando com streaming em Java e concatenando funções, dependendo do tipo de streaming que tu faz, ele vai processar cada elemento ao longo de todo o streaming de forma individual, sabe? Se eu tenho uma lista com 10 elementos, eu faço um filter, se eu faço um sysout, se eu faço, enfim, ele vai processar cada elemento individual até o fim da operação terminal ali. Mas às vezes, se eu tenho uma operação de sort ali no meio, ele vai travar aquele streaming até receber tudo antes de fazer o sort. Como, nesse sentido, o Clojure lida com isso? Olha, até agora eu não tive nenhum problema. Em questão de performance, eu não tive nenhum problema com Clojure. Inclusive, o pessoal disse que Clojure é uma linguagem bem rápida, assim. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar em si com performance, mas, por exemplo, eu posso para te mostrar como a gente faz coisas como essa em Clojure, né? Se eu tenho aqui, vou criar aqui meu mapa, vou criar um mapa, na verdade eu vou criar um vetor. Vou criar aqui um vetor. Nesse vetor eu vou ter vários mapas com chave A e valor 1, up, chave A valor 2, não quero mais um, quero chave 3 e ter valor 3. Com licença. Desculpa. Tenho aqui meu mapa.
E eu tenho algumas funções, como o Java. Tenho aqui a função map, que aplica uma função desculpa, tem um mapa que aplica uma função para cada elemento da minha lista e me retorna uma lista com esses elementos modificados. Então, por exemplo, porque quando eu quero pegar um mapa em Clojure, quando eu estou aqui usando Clojure, tem duas opções. Eu posso ou pegar ou apanhar, no caso. Caso de uma mata aqui, posso dizer get a ele pega, ué, o rapaz precisa se passar vergonha, não, é o contrário. Get eu quero pegar a chave A, aí ele me retorna. Mas de uma forma mais simples, eu posso usar a minha própria chave como função. Ou seja, se eu fizer isso, ela igualmente retorna o mesmo valor. Então, se eu vier aqui, eu quero apanhar apenas aquela chave específica, eu posso vir map a meu mapa. Ué. E, senhoras e senhores, estamos com problemas técnicos. Deixa eu só ver se... Acho que agora vai. Isso. Eu consigo retornar tudo. Eu aplico uma função para cada elemento e posso... e pego e apanho esse valor de volta numa nova lista. Então, se, por exemplo, eu preciso fazer um processamento muito grande de dados, eu posso usar map, posso usar mapv, que retorna um vetor. Tem algumas opções assíncronas, por exemplo. Tem muita opção, mas o Clojure tem muito dessas funções que permitem que você aplique uma outra função em cima de algum tipo de lista, em cima de algum tipo de coleção. Você pode fazer isso e aí tem tudo isso semelhante ao Java. Tem um map, tem um filter, tem reduce. Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver agora se tem alguma outra que lembra o Java. Consegue mostrar um exemplo, por exemplo, de filter, se tu quisesse só retornar desse mapa elementos maior que 2, como que seria? Sim. Posso vir aqui. Inclusive, foi até bom você... Porque, por exemplo, uma coisa que é muito interessante do Clojure é que eu sou capaz de decompor funções. Como assim decompor funções? Eu vou mostrar para vocês. Eu posso vir aqui no map. Vou criar uma outra funçãozinha aqui que fica mais fácil para filtro. E eu posso fazer uma coisa que chama decompor. Como assim? Eu vou chegar aqui e dizer, olha, eu sei que o que está vindo aqui é um mapa. Um mapa. Só que desse mapa, eu só quero a chave. Aqui, só desse mapa eu só quero a chave. Não, na verdade, eu errei aqui. Primeiro aqui, isso. Desse mapa aqui, eu só quero... Não. Eu só quero a chave A.
Você já vai entender que você está recebendo um elemento aqui e que ele tem a chave A. Então ele já vai, você não precisa passar o elemento todo, você pode pegar, você pode apanhar só os dados específicos que você quer. Então seria aqui filter, passaria para ação meu filtro e meu filtro tem que estar todo junto. E aí passaria o meu mapa. No caso, meu mapa agora é minha lista. Eu posso vir aqui e retornar se A é igual a 2. Pronto. Ele me trouxe uma lista, porque o filtro traz uma lista de todos os elementos que tinham lá. Vamos colocar aqui mais um. Todos os elementos que eram igual a 2, desculpa. Vamos colocar aqui mais alguns. E cá está. Também posso, por exemplo, além de fazer isso, eu posso fazer isso aqui, ou seja, eu vou pegar só essa chave, mas se eu quiser precisar de mapa todo por algum motivo, eu posso fazer isso e eu tenho tanto a chave, somente a chave que eu quero, o valor da chave que eu quero, como também todo o mapa, né, toda a estrutura de dado. E tem várias e várias funções, e várias coisas que a gente poderia fazer, pode brincar, e que acabam por ser de uma forma muito mais simples e, como pode dizer, como a gente estava ouvindo antes, o Clojure ele é simples. Ele é capaz de trazer simplicidade para o nosso código, trazer cleanness, né? Limpeza para o nosso código, fazer o nosso código se tornar mais limpo, mais de acordo com o clean code. E tem muitas outras coisas que assim, se a gente fosse parar para fazer, eu não teria como falar aqui por causa do nosso tempo. Eu já vi que a gente já está perto de encerrar. Eu vou só, antes de encerrarmos, falar aqui algumas referências. Então, assim, quiser entender um pouco mais sobre programação funcional, recomendo muito essa palestra aqui, Functional Programming 40 Minutes. Se você quiser aprender Clojure, eu recomendo muito esse livro, que tem um website, que é o Clojure for the Brave and True. É o livro que abriu minha cabeça para entender bem Clojure e programação funcional, porque não é um assunto tão fácil para quem vem de um paradigma orientado a objetos. Ele consegue passar isso de uma forma bem lúdica, bem didática, né? Você também pode ver as documentações oficiais do Clojure. Como eu falei do Datomic, você também pode acessar as documentações do Datomic para poder conhecer mais. Para quem não é tão familiarizado com inglês, tem um livro, Programação Funcional, Introdução em Clojure, que é escrito em português brasileiro. Então, serve para quem tem um pouco de dificuldade de entender inglês ou quer perceber as coisas melhor em português. Tem também o Canva e o Cursive, que são, no caso, as extensões para VS Code e IntelliJ, respectivamente. Então, você não precisa utilizar Emacs ou outras coisas que o pessoal utiliza. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Alguma coisa assim que surgiu e que eu... Eu só queria saber um pouco da sua experiência profissional, tipo, quais dores você passa ou passa no início com o Clojure? Eu pergunto porque eu venho estudando Clojure, eu trabalho hoje com .NET, tenho um background de .NET Java, comecei a estudar Clojure recentemente e é muito diferente quando você começa a fazer uma aplicação mesmo, pois, pelo menos eu sou acostumado a trabalhar sempre num projeto web, aí você tem estado, você tem um banco de dados, não é tão simples só chamar as funções. E eu tenho um pouco de dificuldade, pois muda bastante. Então,
Fala um pouco assim, da experiência, o que tem, você vê, tipo, num sistema web mesmo, que tem alguma coisa que dificultou, você acha que é difícil e poderia ser mais fácil no Clojure, algo do tipo? O que eu acho que é difícil no Clojure é só realmente o fato de você perceber a programação funcional. Eu acho que depois que você consegue perceber a programação funcional, o Clojure fica um pouco mais fácil de você começar a pensar. A dificuldade é essa. Para mim, a principal dificuldade que eu tive com Clojure foi pensar em funcional. Eu não consegui ver, e eu falo isso não é como um super fã do Clojure, como alguém que defende o Clojure até o fim, que acha que o Clojure é perfeito. Não acho que o Clojure é uma linguagem perfeita, até porque talvez eu não acho que todos os problemas do mundo se resolvam com o Clojure, mas eu acredito que o Clojure é uma linguagem bastante concisa, madura, que consegue fazer muita coisa. O que talvez dificulte muita gente que está aprendendo o Clojure é realmente essa mudança de chave de pensar em paradigma de orientação a objetos para paradigma funcional. Eu digo a você que leva tempo. Leva um pouco de tempo para você realmente começar a pensar em funcional. Se você depois dar uma olhada nesse Clojure for the Brave and True, eu acredito que vai te ajudar a virar chave. Porque ele é muito didático, ele é bem explicadinho, ele explica vários conceitos do Clojure, várias coisas que o Clojure consegue ou não consegue fazer, de uma forma bem didática, bem assim, lúdica, até posso dizer dessa forma, e que vai te ajudar a compreender melhor. Beleza, valeu. Consegui responder a sua pergunta? Sim, era só mais ter essa experiência mesmo, porque eu comecei, como falei, comecei a estudar e tem hora que, para você ter cabeça assim, a mente na orientação objeto, as coisas vai me bugando. Sim, totalmente normal. Por isso que eu digo, às vezes é um pouco mais fácil você aprender programação funcional e depois aprender o Clojure, mas enfim, vai nesses livros, nesses recursos, que eu acho que vale muito a pena. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, eu acho que eu vou tomar isso como um não. Se for dessa forma, então, eu gostaria de encerrar aqui minha participação, encerrar aqui o webinar. Alguém tem alguma pergunta? Rubens, não está mudo? Você quer falar alguma coisa? Não, eu só ia mesmo fazer um comentário nesse sentido de que, assim, eu trabalho com Java desde o começo dos anos 2000, né, para ser mais preciso, desde 99. Né, e assim, para mim é linguagem funcional, né? O paradigma de programação funcional é uma coisa bem complexa. Então, eu só queria agradecer aí pela indicação lá do Brave Clojure para eu poder estudar aqui e ver se consigo expandir um pouco mais os horizontes. Eu costumo dizer que programação funcional é tipo uma droga, depois que você usa não tem mais volta não. É engraçado porque o meu cliente, eu trabalho para um cliente que utiliza Clojure, que é a Debrecen Henrique, e até os projetos Java dele, passei um tempo com Clojure, agora estou de volta com Java. Até os projetos em Java dele são bem orientados a funcional. Até principalmente porque teve essa mudança do Java para tradicionar coisas funcionais. Então, assim, você vê final em todos os atributos de funções, eles realmente recebem atributos final, tentam sempre retornar alguma coisa. É engraçado, você começa a aplicar programação funcional e o teu código começa a ficar mais limpo, mais compreensível, menos linhas. Então, assim, eu recomendo a todo mundo, mesmo que não tal, seja com JavaScript ou com outra linguagem, mas que experimente um pouco de programação funcional, porque eu acho que é mais uma forma, né, mais uma ferramenta da gente resolver os problemas do nosso universo de desenvolvimento. É viciante mesmo, cara. Eu experimentei aí quando lançou Java 8. Foi difícil de aprender, aprendi com Elixir, né? Foi aprender Elixir para aprender funcional, mas é muito bom mesmo. Pronto, eu aprendi Clojure para poder aprender a usar o funcional no Java. Foi exatamente o caso. Consegui entender o funcional do Java com o Clojure. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí. Qualquer coisa, por favor, vocês podem se livres para me contactar. Meu e-mail é rrios@ub.com.
Se precisar de alguma coisa, se também quiserem um slide, né? Vocês podem depois mandar e-mail para mim. Eu mando slide. Eu não sei se acho que a Ruth não está mais aqui, mas enfim, vocês podem mandar e-mail para mim e rrios@albem.com. E aí eu mando os slides para vocês, ok? Ok. Ô, Ramon, acho que até vale a dica, pelo menos para quem é mais dinossauro que nem eu, assim, e se em algum momento pensarem em fazer um workshop, alguma coisa um pouco mais detalhada só sobre linguagem, só sobre programação funcional. Entendeu? Assim, não digo nada de realmente programar no início, fazer coisa com pseudocódigo mesmo, só para perceber como é que funciona. Se fizer alguma coisa nesse sentido, avisa que eu me inscrevo. Tenho bastante interesse nisso. Pode ficar tranquilo. Mas eu acredito de verdade, vocês fazendo os recursos que eu repassei, vocês vão pegar bem funcional, assim, vocês vão pegar bem programação funcional. De fato, eu digo para vocês que é uma coisa viciante, é uma coisa que é bem bacana. Mas Pronto, a gente pessoal. pode pensar isso sim, cara. Eu vou levar essa ideia lá para o núcleo de Java, né? Não sei se todo mundo aqui participa do núcleo de Java, mas a gente pode pensar uma coisa assim. Tem também você trabalha com Java? Eu trabalho com Java. Não, Ramon não, o rapaz que falou agora. Não, eu tô trabalhando com Tíbico agora, faz uns 4 anos, né? Mas Tíbico tem suporte a classe Java dentro dele. Não vou conseguir fazer nada funcional nele, mas eu sempre procuro me manter atualizado nas coisas de Java, porque primeiro que não é bom esquecer as origens, né? E sempre é bom ter algum conhecimento a mais, que vai que amanhã depois Tíbico resolve se aposentar do mercado. Que se fosse com Java, a gente fez um webinar um pouco anterior sobre o funcional em Java. Tem lá no YouTube do Obey também. Ah, sim, eu tive nesse. Mas eu vou levar a sua ideia e para o pessoal do núcleo ver se a gente faz alguma coisa mais funcional, assim, já que o pessoal gosta, né? Chamar sim, o Ramon para participar também. Pois, eu vou dizer uma coisa a você. Eu tive nas tuas outras apresentações, Floriana, e assim, eu achei bem interessante, mas eu achei que faltou mesmo essa questão assim de ter um functional programming for dummies. Não nas tuas apresentações, digo assim, no schedule da Obey nesse sentido, né? Até agora nós vimos muitas coisas mais aplicadas, né? Não, em Java tens isso, fazes assim e tal, mas eu senti falta nos treinamentos até agora ter alguma coisa mesmo nesse sentido de conceitos, de base mesmo do que é programação funcional. Então, se puderes levar essa ideia para o núcleo de Java e depois surgir alguma coisa nesse sentido, tô dentro. Vou levar para academia, mas quem quiser a gente também já pode ir pedindo, mandando e-mail para academia e tal. E assim, vou dizer a coisa a você também, já aproveitando. Eu até digo que Clojure pode ser o COBOL do futuro, né? A gente achava que Java ia ser, mas eu acho que vai ser Clojure. Por quê? Porque essa linguagem é muito utilizada, tipo, o Nubank que priorizou isso, mas você pode ver, eu já vi, por exemplo, empresas que utilizam Clojure que eles criaram uma API genérica de banco. Ou seja, eles criaram uma API bem genérica porque você pode criar o seu próprio banco em Clojure. Então, assim, tem muita empresa que está utilizando o Clojure. No próprio site do Clojure, você vê uma lista lá de empresas que utilizam Clojure, que estão usando o Clojure em seus ambientes. Nubank, por exemplo, Netflix, ela utiliza Clojure. Não lembro agora, poxa, teve uma coisa que usava Clojure agora que eu não lembro não lembro agora qual era a plataforma que estava utilizando Clojure, mas era uma plataforma bem conhecida também, porque usou o Clojure no início. Mas enfim, o Clojure em si é uma linguagem que está saindo do hipster, né? Está saindo do underground e está começando a ganhar forma, está começando a ganhar espaço no mercado. Então algo assim que vale. Desculpa.
Não, que eu até comentar se fosse essas empresas, essa semana mesmo tem um Twitter lá do Clojure Deference, que é tipo uma newsletter do Clojure, e lá mostra algumas unicórnios, algumas empresas unicórnios que utilizam Clojure. Então sempre está crescendo essa lista de grandes empresas, ou empresas que valem bilhões, que utilizam essa linguagem. Por exemplo, a TaxBeat, que eu conheço, HeyFi Health também, que são empresas... HeyFi é bem conhecida, HeyFi. No mundo Clojure, né? HeyFi é bem conhecida. Essa é uma linguagem que realmente está conseguindo um mercado bom. Tem a Cognitect, que no caso é uma consultora de Clojure, que no caso foi fundada pelo criador do Clojure, e que agora o Nubank é dona da Cognitect. Então, assim, o Nubank foi criado em Clojure e cresceu tanto que comprou o Clojure, podemos dizer assim. Né? Comprou o pessoal são os mestres do Clojure, pertencem agora ao Nubank. E o mercado vai crescendo. O que eu também aconselho, desculpa de novo, é só ver algumas palestras do criador do Clojure, que o cara é muito bom, né? Richard, alguma coisa. Assim. Rich Hickey, o cara é muito bom. O cara é muito bom. O cara é foda mesmo. Ele foi uma linguagem que foi muito bem desenhada. É o que eu estou dizendo, assim, eu não tenho muito o que falar mal do Clojure. Não vou dizer que ela é perfeita, porque não existe nada perfeito. Mas eu posso dizer sem medo de errar que é uma linguagem muito bem feita. O design dela é muito bem feito. Ela é muito simples de usar, né? Depois que você pega você pega, né, o jeito de utilizar, ela é uma coisa muito simples. Você consegue fazer muita coisa com pouco código. Assim, quer virar programador de Clojure? Pergunte-me como. Tipo aquelas camisas da Herbalife, assim, sabe? Eu sou assim com Clojure. Mas pronto, eu acho que é isso. Acho que a gente já pode encerrar. Mais uma vez, meu e-mail é rrios@ub.com. Podem falar comigo lá que eu passo os slides para vocês com todos os links e referências. Bom, eu vou nessa. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Valeu, tchau, abraço pra todo mundo.